Você sabia que o edifício Copan hoje seria proibido? Pois é, de acordo com as leis atuais de São Paulo, aquele tamanho, aqueles andares, aquele formato sinuoso de Oscar Niemeyer não seriam autorizados. Várias das obras-primas da arquitetura paulistana seriam proibidas hoje. Conjunto Nacional, Edifício Itália, Galeria Metrópole e este lugar aqui que eu adoro, a Galeria do Rock. Prédios que todos os arquitetos locais e estrangeiros elogiam, mas que a legislação paulistana ainda não sabe valorizar. No episódio de hoje, vamos falar mais sobre a terra do não pode. A lei, ela fala, não, cada lote tem que ter uma permeabilidade de X, Y, Z. Pode ser 20%, 30%? Pode ser 15%, 20%, 25%, depende da zona, né, do recorte ambiental que está no plano diretor. O que eu acho que isso é um problema, porque também a lei acaba sendo burra nesse sentido. Porque imaginar que o comprador dessa casa de 5 por 25, por exemplo, que tem que respeitar essa legislação, vai de fato respeitar essa permeabilidade, ao invés de fazer um cimentado depois que tirar o habite, faz com que a lei seja totalmente inócua. Tem essa outra realidade que você é obrigado a respeitar esse recuo de 5 metros. Esse recuo de 5 metros vira um cercadinho, um jardim sem sentido nem para os moradores, nem para a cidade. Além do que, tem outro, como eu falei, as leis são burras, porque elas são uniformes, porque elas são homogêneas, mas na verdade muitas vezes tem erros mesmo, tem equívocos. Que ícones da arquitetura paulistana hoje seriam proibidos e impedidos de serem construídos pelas atuais leis? Fazendo aqui uma homenagem ao Paulo Mendes da Rocha, que faleceu recentemente, tem um prédio muito simpático que ele fez em Perdizes, onde a gente tem, por exemplo, grandes panos de vidro permitindo ali uma visão da cidade a partir dos moradores muito interessante e também um desenho arquitetônico muito sensível e tal. Hoje, com as normativas de bombeiros, por exemplo, a gente teria que fazer aquela fachada toda muito mais fechada. A Galeria Metrópole é uma outra questão. A gente pode ter aquele átrio central porque ele é descoberto, mas a gente não poderia ter guarda-corpos generosamente abertos para aquele jardim. Seria quase uma agressão ao próprio conceito do edifício, de você poder circular ao redor de um generoso jardim que articula todos os espaços comunitários daquele edifício. O Hotel Maxud Plaza, por exemplo, que é um ícone da hotelaria de São Paulo e tudo mais. Por que o grande recuo, ou essa calçada supostamente maior, não garante uma calçada mais segura e com mais gente caminhando? Culturalmente, esse espaço é privativo, ele é privado, então as pessoas não abrem, têm medo do espaço da cidade. Quanto mais a gente fecha, mais a gente cria entraves para uma cidade segura, menos segura ela é, mais você agride o espaço urbano e as pessoas da cidade, mais você vai receber essa agressão de volta. É ação e reação de uma forma simples. Isso aqui é o muro de uma escola. O que uma escola tem a dizer sobre urbanidade? O que a escola tem a educar sobre a forma como a gente ocupa o nosso espaço urbano? Acho que é muito importante que a gente coloque em discussão como é que isso de fato cria uma cidade gostosa. Você tem vontade de caminhar nessa calçada? Acho que aqui a gente tem um exemplo interessante. Uma casa com recuo respeitado, mas usado de forma privada e totalmente sem qualidade, inclusive para o próprio morador, versus um não recuo, onde você tem uma vitrine abrindo diretamente para a calçada, onde você tem uma interação física e visual. Gente gosta de ver gente, né? Se você vê gente na vitrine, jantando ou se exercitando como aqui, você automaticamente transforma essa calçada em um lugar mais seguro. Mais vivo, né? Mais vivo. Ninguém quer andar numa calçada ladeada de muro por 100 metros, né? Isso daqui, para mim, é super emblemático, né? É o espaço privado, que está respeitando o recuo. Aqui é fechado com espinhos e grades. Dentro da lei. Está tudo dentro da lei. Então a lei não desenha a cidade. Esse é o problema. Um espaço que não faz parte da paisagem urbana, porque ele está protegido e gradeado e está mostrando muito claramente que isso aqui não é nosso. Mas ele também não serve aos próprios usuários do edifício, porque eles não podem nem acessar esse jardim, né? Raul, duas esquinas do mesmo bairro. Uma com
segurança, exclusividade e a outra com atividade. Que cidade você quer morar? Que calçada você quer passear, nessa ou nessa? Que lugar é mais seguro, né? Aquilo é a falsa segurança de quem mora, mas para quem está na rua é muito mais inseguro. De novo, é uma falsa segurança e um mau uso desse espaço privativo que fica atrás. Se é um consenso que ter comércio no térreo deixa a rua mais segura, mais viva, porque tantos prédios de escritórios e residenciais acabam não tendo? Não basta simplesmente falar, embaixo desse prédio vai ter uma porta de vidro com alguma coisa comercial dentro. Isso precisa desenhar a paisagem da cidade. Eu volto a insistir nesse ponto. A habilidade, o carinho que se coloca no desenho dos espaços é tão importante quanto uma legislação bem organizada para dar conta de incluir ou integrar esses usos. Até porque todo mundo já deve ter visto um comércio mal desenhado no térreo, literalmente um ponto morto da arquitetura que não atrai nem o pedestre, o passante consegue imaginar que existe uma loja embaixo. Se isso aqui tivesse uma loja embaixo, eu tivesse que desviar de todos esses canteiros, isso não é só uma tarefa do arquiteto, isso é também uma tarefa dos incorporadores, né, de quem produz, de quem promove essas construções, de entender que eles estão deixando aqui uma marca que vai durar séculos. Eles têm interesse de que daqui a 10 anos ou 20 anos esses prédios ainda tenham um grande valor. Do jeito que são feitos, eles se desvalorizam como carros usados. Isso aqui é uma coisa que não me surpreende, mas sempre me deixa muito chateado, é de ver que os espaços abertos muitas vezes são dedicados aos carros. Isso aqui poderia dar uma bela praça, poderia dar um belo espaço público, poderia complementar a vida das calçadas, mas não. O Brás é um bairro, sempre foi um bairro vibrante, né? Um bairro que atrai, sempre atrai até hoje imigrantes, então foi construído por italianos. A gente estava conversando antes, é uma brincadeira, mas é verdade, eu acho que é o bairro mais cosmopolita da cidade. E de alguma forma ele foi esquecido, né? Foi esquecido em prol da urbanização de áreas novas. Então a cidade se expandiu territorialmente e foi murchando de dentro para fora, como um donut. Aqui atrás da gente tem um prédio construído nos anos 50, entre 51 e 53. E, enfim, ele foi construído fora de uma legislação de interesse social, fora de qualquer incentivo, usando as regulações da época, que eram baseadas no volume do prédio, ou seja, no volume que ele ocupa do terreno e a altura dele. Dentro desse volume era livre a ocupação. Um edifício com um térreo, mais 4 pavimentos, mais ou menos um potencial construtivo, que é a área construída, quantas vezes se constrói em cima da área do terreno? 5 vezes. Nesse prédio construído nos anos 50. A gente tem 13 unidades de 90 metros quadrados cada uma aqui. Esse prédio, de fato, construído sem as leis de incentivo, consegue mais do que o dobro do que é possível hoje utilizando essas leis de incentivo. Aonde, de fato, a gente tem um bairro central, localização central, com uma densidade baixíssima, e zonas demarcadas como os EIs, a gente simplesmente não tem a viabilidade para se fazer a habitação social que é necessária aqui. Eu acho que foi uma lei que não foi desenhada para incentivar. Não apresenta incentivos de fato. Ela parece uma punição para um proprietário de um terreno, não amplia potencial e não simplifica a burocracia. Esse prédio, né, lembrando que esse prédio foi construído praticamente por uma pessoa, um imigrante, nos anos 50, que significa que hoje a gente está matando uma faixa de mercado de empreendimentos e empreendedores pequenos. A cidade precisa de variedade, precisa de predinhos, né? Como você mesmo fala, é um predinho aqui. É um mercado super interessante para um empreendedor, por um consórcio de empreendedores, uma cooperativa, alguma coisa. Então eu acho que uma legislação que permitisse que um terreno de 330 metros fosse incorporado numa habitação social com um potencial razoável, que viabilizasse o empreendimento, que desse volume para que isso seja comercializado, enfim. Um empreendimento como esse, num terreno de 300 metros quadrados, seria absolutamente inviável numa localização que tem um potencial de interesse social enorme, que
seria um movimento de tirar um volume enorme de famílias da periferia, trazer para o centro, um ciclo virtuoso de comércio, de moradia, misturar. Então, a gente está aqui esmagando, afogando um negócio inteiro. Ambientalmente, economicamente, em todos os aspectos, é muito melhor você manter, recuperar. Você já tem o arruamento, calçamento, a linha do trem, o metrô, o ônibus. É muito melhor você recuperar, reativar, enfim, e modernizar um bairro que já existe do que criar um novo. Saber se a lei que se aplica é a de agora ou a de outra lei de outro tempo que se sobrepõe a essa. E aí você tem o zoneamento, que tem a operação urbana por cima, e aí quando cai no vazio da operação urbana também não vale a lei do zoneamento atual. Este ano, São Paulo volta a debater a revisão do seu plano diretor. Nas últimas 2 décadas, tivemos 2 dessas revisões, uma no governo Marta Suplicy e a outra no governo Fernando Haddad. Houve alguns progressos, mas o principal, eles ainda fracassaram. Criar bairros mais compactos e densos, especialmente no centro expandido, e principalmente deixar o metro quadrado da cidade mais barato, permitir que mais gente possa morar perto de onde os empregos estão e de onde já existe infraestrutura. É o que a gente precisa debater agora. Pensar que a FAO não poderia ser construída hoje é uma coisa que me parte o coração, quer dizer, que a gente está andando para trás.